Começou a escalar em 2000 e com apenas 15 anos era já um prodígio da escalada. Campeão nacional por 9 vezes entre 2001 e 2012, este ano tem como objetivo fazer o seu primeiro 9A e competir entre os 25 melhores do mundo. Chama-se André Neres, está esta semana na Segunda Pele. Olá. Olá. Olá, André. Queria que me explicasse antes de mais o que é isto, esta terminologia do 9A, 8C+, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma cotação dentro de uma escala de dificuldades, nós podemos quantificar quão duro é escalar um itinerário que já esteja pré-definido. Qual é o mais difícil? Atualmente o mais difícil será 9B+. Será recentemente por um escalador checo. Sim. Então o 9A, depois do 9A vem o 9B, depois ainda há os mais, é isso? Não, será 9A, depois 9A+, okay. 9B, 9B+. Muito bem. E para percebermos melhor do que é que se trata a escalada, existe alguma terminologia que também temos que dominar, não é? Já me falaste dos números, existem outras, o encadeamento, sim, tudo mais. Encadeamento, entende-se, é a definição de que se criou, sim, para podermos, ao fim e ao cabo, jogar o jogo da escalada. Ou seja, quando entende-se encadear uma via, quando nós realizamos a ascensão dessa mesma sem agarrar nada de artificial e sem haver uma única paragem. Ou seja, começamos no chão e acabamos no topo da via, sem agarrar algo que seja artificial, como por exemplo um mosquetão, alguma coisa que o ser humano possa colocar na parede, e sem paragens, sem nos pendurarmos nos sistemas de segurança, nas cordas, então, etc. quando tu estás a treinar, não se pode falar em encadeamento, é isso? Porque tens lá os mosquetões, tens lá... Os mosquetões servem para segurança. A questão é que nós não os podemos usar para progredir, okay? Para a nossa progressão. Mas, nesse sentido, o treinar não é diferente do encadear. Quando falas em ensaios, por exemplo, ensaios é até chegar... São as tentativas, exatamente. Para Estás então agora a trabalhar no 9A, não é? Sim, é o teu objetivo? A tentar uma via que rondará esse grau, sim, que fica na Catalunha. Quando é que prevês concretizar? Tens algum tempo ou não existe? Tenho os meus timings pessoais e aquilo que eu gostaria era que se realizasse no próximo mês. Ou seja, nos próximos dias eu vou voltar para a Espanha e vou lá ficar até encadear a tal via. Sim. O André já faz escalada há 13 anos, vamos saber como tudo começou e falar sobre o percurso dele. Para isso eu vou ter a ajuda de alguns objetos pessoais dele, que foram emprestados, sem o André saber, mas tem naturalmente de ver de volta. Então, estão aqui escondidos. Os primeiros são estes. Segundo sei, estes foram os teus primeiros. Exatamente. Chamam-se pés de gato, não é? Sim. É o que tu utilizas sempre para escalar. Sim, normalmente utilizamos sempre os pés de gato para escalar. E esses realmente foram os primeiros que tive em 2001. Foi então nessa altura que começaste. Quem é que te levou para a escalada? Foram dois amigos da escola. Aliás, antes da escola já eram amigos e eles começaram a escalar com um outro amigo e eram bastante entusiastas e começaram a levar todo o grupo de amigos e eu fiquei bastante... Logo inicialmente reconheceram-me bastante pelo possível jeito que eu teria na altura. E esses teus amigos ainda fazem? Não, eles desistiram e depois eu continuei. Sim. Onde é que tu começaste a fazer escalar? A primeira vez que escalei foi na Torre Artificial do Monsanto. Foi uma torre artificial, nem sequer foi na rocha. E depois quando é que passaste? Passado um mês, conheci outra pessoa que frequentava a mesma parede, porque eu era muito novo na altura, não tinha carro, não tinha meio de transporte. E conheci um senhor chamado Mário, que se tornou meu amigo, mais tarde meu treinador, e quase como se fosse um treinador pessoal, e ele começou-me a levar à rocha e desde então... Quais foram as tuas primeiras conquistas? Onde é que tu começaste? Começaste logo a competir? Como é que funciona isso da competição em Portugal? Comecei muito motivado e extremamente motivado com a rocha, com a tal escalada no exterior, sem ser em artificial, nas tais torres artificiais. E passado de começar a escalar, passado de uns 7 meses ou 6 meses, houve a primeira competição e o Mário inscreveu-me. Eu queria ir, mas na verdade não sabia muito bem o que é que ia lá fazer, porque não tinha noção do que era uma competição. E acabei por logo na primeira vencer e ser campeão nacional do Sub-16 na altura. 2001. Sim. Vamos olhar então um pouco para o material, vamos tentar perceber então como é que tudo funciona. Este é o material todo que tu tens de levar quando vais fazer escalada ou não? Este e mais algum. Este será considerado o básico.
assim, aquilo que nós, dentro da escalada desportiva, é aquilo que nós usamos assim, no nosso dia-a-dia, mais básico. Assim. Então, temos desde as peças essenciais do arnês, é o vermelho? É exatamente, como se fosse aquele cinto vermelho. O arnês basicamente é a nossa segurança, é aquilo que nós usamos na zona do nosso centro de gravidade. Sim. E que serve para tudo, para escalar, serve para dar segurança. Basicamente é o nosso ponto de ancoragem humano. Que nos vai... Não estás preso? Exatamente. Sim. A isso normalmente atamos a corda, a corda ou seja, é a nossa vida, basicamente, é onde nós caímos todos os dias, praticamente, que escalamos, e usamos para, de certa forma, podermos progredir em segurança, e escalar e explorar o nosso limite com essa segurança. Essa corda passa-se normalmente quando estamos a progredir. Há vários tipos de escalada, em top, escalada à frente, mas quase sempre usamos aqueles mosquetões que estão ali, aquele conjunto de 2 mosquetões com uma fita que se chama uma express, que nós, na escalada desportiva, entende-se escalada desportiva porque já tem pré-colocado uns pontos de ancoragem, que chamam-se as plaquetes, e nesses pontos nós passamos os tais mosquetões e vamos passando a corda progressivamente, entre ponto a ponto, e é assim que vamos progredindo em segurança. Temos também um aparelho de dar segurança, que chama-se um gri-gri, que é aquilo que nós usamos, é um aparelho basicamente autobloqueante. É o azul? É o azul, exatamente. Também, normalmente, é aconselhável o uso de capacete, que está ali também ao pé da corda. Usamos aquele calçado específico, que já, como tínhamos falado dele, os pés de gato. Há vários tipos de pés de gato, hoje em dia já temos quase como se fosse um pé de gato específico para cada tipo de escalada, exatamente, mais inclinado, menos inclinado. Presas entende os apoios mais pequenos ou maiores, mais redondos ou mais salientes. E aquele saquinho? E aquele saquinho é o saco de magnésio. Basicamente tem carbonato de magnésio, magnésio, que serve para mãos. secar o nosso suor das mãos, exatamente, para que não escorregue quando estamos a agarrar a rocha ou assim. Então existem, então, pelo que percebi, vários tipos de escalada. Qual é o tipo que tu fazes? Eu pratico, essencialmente, eu acho que 80% do tempo, escalada desportiva. Sim. Depois também pratico um pouco de boulder. Boulder, entenda-se, eu gosto de fazer esta analogia porque a escalada desportiva pode ser entendida como a maratona, e o boulder como os 100 metros. Deixamos de ter a corda, deixamos de ter toda a parte da altura. No boulder, sim. E passamos a concentrar em espaços mais pequenos? 3, 4 metros de altura, sim. Algumas pedras, ou vamos por assim dizer, ou até a nível de indoor também, artificial, são estruturas até aos 3, 4 metros, com colchões por baixo. E o objetivo é explorar ao máximo movimentos de muita potência, coordenação, técnica. Então é um treino depois para a maratona, como tu dizes? Hoje em dia já se dividiu da escalada e já é uma modalidade por si só. O boulder também. Tu és campeão, não é? Em 2012 foste campeão. Sim. Muito bem. Nós fomos falar com alguns companheiros teus. Queria agora que ouvisse uma mensagem de um deles. Vamos fazer play na câmara discreta. Olá, André. Estou aqui para te deixar algumas palavras de apoio. Já nos conhecemos há bastantes anos. Já vivemos muitas aventuras juntos. Quero que saibas que, para além de considerar um grande atleta, também te considero um grande amigo, e estou bastante feliz pelos apoios que recentemente obtiveste, e espero que não fiques por aqui e consigas atingir todos os teus sonhos na escalada e na vida. Um abraço. Teu companheiro de escalada também? Sim, é um dos meus melhores amigos. Sim, e também ele que faz os filmes, alguns filmes. Sim, neste momento ele também começámos... Desde há uns meses para cá começámos a fazer as coisas de outra forma, e ele motiva-se muito gosta bastante de gravar, e é uma coisa que cá muito pouca gente faz. Porque convém ser filmado por alguém que também saiba fazer escalada, não é? Sim, tem que ser pendurado também normalmente, não é um processo fácil, não é como gravar no chão. Eu queria aproveitar para agradecer à Hands Up Creations, são eles que nos dão as imagens que têm estado a passar. Vamos então passar ao segundo objeto, de volta, vamos conhecê-lo já a seguir. Deus, para recordação. Então, os próximos objetos são 2. Temos aqui, vou tentar mostrar. Vamos ver se tu reconheces tudo isto. Já devem ser muitas medalhas que tens. Esta terá sido a última?
Sim, Boulder 2012 e esta aqui, sim. imagino que uma das primeiras. 2003. Sim, foi. Tem significado Essa foi a última. especial para ti estas medalhas ou são todas especiais? São todas especiais. Há alguma ou outra que é mais, não sei, mais simbólica, mas no fundo são todas especiais. Só que já são, às vezes, dessas são tantas que já é difícil às vezes identificá-las todas. Essa sim, fácil de Tens perceber. alguma mesmo especial? Que tenha significado maior para ti? Não sei, talvez. Sim, algumas, não só a nível nacional, mas alguma internacional, sim. E mesmo não sendo oficial, alguma competição fora dos âmbitos das federações oficiais, que também significaram muito para mim. Queria que tu recordasses então as tuas principais conquistas nacionais e também internacionais. Em termos de competição? Ok. Em termos de competição, acho que, na realidade, o primeiro ano que eu competi foi bastante importante para mim, no escalão sub-16, quando eu comecei a escalar, porque realmente era uma novidade e eu não sabia aquilo que era possível para mim ou não, e esse foi realmente marcante. Depois disso... 9 vezes campeão internacional, não é? Já fui em muitas competições cá em Portugal. A primeira competição internacional, eu lembro-me perfeitamente também, foi marcante, porque eu tinha, penso que na altura, 17 anos, tiveram que pedir a um colega da seleção que fosse meu responsável, porque eu era menor, não podia viajar sem os meus pais. E foi em França. Foi em França, não, minto, foi na Áustria, em Imst. E foi engraçado porque na altura nós tínhamos os nossos heróis, né, da escalada. E eu lembro-me perfeitamente de me sentar ao lado de um francês que era o François Legrand, que basicamente tinha sido campeão do mundo durante muitos anos. E era aquilo que eu via nas revistas e admirava. E um dia lembro-me de estar na zona de isolamento, que é onde antes de irmos competir na via, na competição, na eliminatória, estar a calçar os pés de gato e ele estava na cadeira ao lado sentado e aquilo fez-me assim um pouco... E falaste com ele? Na altura não, porque é um momento um pouco tenso. Posteriormente, noutras competições falei com ele e até houve uma história engraçada que fizemos um treino, uma espécie de boulder. E eu estava um pouco mais forte do que ele perguntou-me em que lugar é que eu tinha ficado na competição. E ele tinha ficado muito mais à frente do que eu. Então, também estás no 47º lugar no campeonato, ficaste no 47º lugar, não é? Em 2012, no campeonato mundial. Foi um bom lugar para ti? Sim, foi. Mas eu sinto que, na verdade, consigo fazer bastante melhor. Porque a competição é uma motivação para mim, mas até há pouco tempo a rocha, os encadeamentos, ou seja, como é que eu ia dizer? Os encadeamentos, na verdade, os objetivos alcançados em rocha eram aquilo que me motivava mais. Na competição tenho que fazer um treino mais específico e controlar mais vários fatores para conseguir ter mais resultados e eu acredito que nos próximos tempos isso vai acontecer. Tenho aqui também um 28º lugar no ranking mundial 8A no... Sim, o 8A é um site, penso que norueguês, não, sueco, acho, que basicamente quase todos os escaladores se inscrevem, criam um scorecard e vão acumulando os seus encadeamentos, não são provas, mas sim os tais encadeamentos em rocha, e tem uma espécie de ranking por pontos, e aí nós conseguimos quantificar quanto é que mais ou menos na rocha cada pessoa escala. Estás então agora empenhado no teu projeto Nova, não é? É em Espanha. Fala-me um bocadinho mais sobre isso, é onde? Fica mais precisamente em Margalef, que é uma aldeiazinha muito pequenina, assim, bem no centro da Catalunha. A cidade mais próxima será a Lérida. E é uma via que foi equipada, ou seja, foi imaginada e